Prepare-se, torcedor cruzeirense, porque o que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa está deixando todo o Brasil esportivo em alerta. Ninguém esperava que uma simples decisão da CBF pudesse mudar tanto o rumo de uma equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas a verdade é que, desta vez, algo aconteceu que pode influenciar diretamente o futuro do Cruzeiro na Série A, e o impacto disso pode ser muito maior do que qualquer um imagina. A Raposa, que vinha batalhando jogo a jogo, encontrou uma brecha perfeita no calendário que, sem que ninguém percebesse, se transformou em uma verdadeira arma estratégica para Leonardo Jardim e seus comandados. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Prepare-se para entender por que essa sequência pode mudar completamente o rumo do Brasileirão. E, claro, antes de mergulhar nessa revelação, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe sobre o Cruzeiro Esporte Clube. Essa história tem muito mais por trás do que aparenta, e o torcedor que acompanha até o fim vai entender por que essa coincidência da CBF veio em uma hora perfeita. Agora vamos continuar com a notícia. Nas últimas semanas, o Cruzeiro viveu momentos de tensão e desgaste físico visível. A maratona de jogos estava cobrando seu preço, e o elenco, que já vinha sentindo o peso da temporada, mostrava sinais claros de cansaço. O técnico Leonardo Jardim, sempre cuidadoso e meticuloso, vinha alertando internamente sobre a necessidade de um período de recuperação para equilibrar as forças e preparar o grupo para o trecho mais decisivo do campeonato. O problema é que, no futebol brasileiro, nem sempre é possível ter essa pausa. Só que, desta vez, o destino, ou melhor, o calendário da CBF, parece ter decidido dar uma mãozinha para o Cruzeiro. E é exatamente aqui que tudo começa a fazer sentido. O Cruzeiro, sem planejar, foi beneficiado por uma sequência de 3 partidas consecutivas em Belo Horizonte, sem precisar fazer longas viagens. A equipe empatou com o Sport por 1-1 no Mineirão, e agora, com a pausa da data FIFA, terá 10 dias sem partidas oficiais. Depois disso, enfrentará o Atlético Mineiro na Arena MRV e, logo em seguida, voltará ao Gigante da Pampulha para encarar o Fortaleza. 3 compromissos seguidos na capital mineira, algo raro e extremamente benéfico num campeonato tão desgastante. Essa sequência, que surgiu sem nenhuma intervenção direta do clube, acabou se tornando um trunfo inesperado. Enquanto outras equipes precisam atravessar o país, lidar com longas viagens e fuso de horários, o Cruzeiro tem a oportunidade de se concentrar totalmente no treinamento, na recuperação física e na estratégia para os próximos jogos. Para um elenco que vinha enfrentando problemas musculares e uma queda natural de rendimento, essa estabilidade pode significar a diferença entre apenas competir e realmente brigar por algo maior. Leonardo Jardim sabe que não pode desperdiçar essa chance. Desde que assumiu o comando, o técnico português vem tentando implantar uma filosofia de jogo moderna e disciplinada, mas esbarrava na falta de tempo para trabalhar entre as partidas. Agora, com uma folga rara no calendário e sem a necessidade de viagens, ele pode ajustar os detalhes táticos, recuperar atletas importantes e preparar a equipe com a calma que o momento exige. É, literalmente, um presente vindo da CBF, mesmo que de forma involuntária. Os jogadores também sentiram o impacto positivo dessa pausa. Segundo relatos internos, o ambiente na Toca da Raposa ficou mais leve, com sessões de fisioterapia mais longas, treinos regenerativos e, principalmente, tempo para reavaliar o condicionamento de peças fundamentais. Lucas Silva e Christian, citados pelo próprio Leonardo Jardim, são exemplos de atletas que vinham jogando no limite. Agora, com dias extras de descanso, o Cruzeiro pode ter de volta sua força máxima para o clássico contra o Atlético Mineiro, um duelo que pode redefinir o clima dentro e fora do clube. Mas o que poucos perceberam é que essa sequência sem viagens representa muito mais do que apenas descanso físico. É também uma oportunidade estratégica e emocional. O Cruzeiro terá a chance de viver uma espécie de concentração prolongada, criando uma bolha de foco total em Belo Horizonte, sem distrações externas. Esse tipo de ambiente, controlado e concentrado, é ideal para times que buscam retomar confiança e ritmo. E a comissão técnica sabe exatamente como explorar isso a favor da equipe. Há quem diga que o Cruzeiro entrou na fase mais perigosa da temporada no momento certo. Com o elenco se reorganizando e as energias sendo poupadas, a expectativa é que o time volte ainda mais forte para a sequência do Brasileirão. Além disso, a pausa também serve para a diretoria ajustar algumas questões internas, incluindo renovações e planejamento para o próximo ano, sem o peso das viagens e da correria das partidas consecutivas. Tudo parece se alinhar de forma perfeita, e o torcedor já começa a sonhar com algo maior. Pedro Lourenço, o dono da SAF, acompanha de perto essa fase e tem se mostrado confiante.
O empresário entende que estabilidade é o ingrediente que faltava para o Cruzeiro engrenar de vez. Ele acredita que a tranquilidade logística e o foco em Belo Horizonte vão permitir que Leonardo Jardim extraia o máximo do elenco. O objetivo é claro: consolidar a equipe no meio da tabela e, se possível, sonhar com uma vaga nas competições internacionais. E, com essa sequência favorável, isso deixou de ser apenas um desejo distante. Enquanto isso, nos corredores da Toca, o clima é de otimismo cauteloso. A comissão técnica sabe que não basta apenas descansar, é preciso transformar essa vantagem em desempenho. Por isso, os próximos treinos serão decisivos, com ênfase em transição rápida, finalizações e ajustes defensivos. Leonardo Jardim, conhecido pela exigência tática, quer ver um Cruzeiro mais agressivo e dominante, especialmente nos jogos em casa. O time precisa aproveitar o apoio da torcida e transformar o Mineirão em um verdadeiro caldeirão celeste. E é aí que entra outro fator importante: a torcida. O torcedor cruzeirense, que nunca abandonou o time, promete fazer a diferença nesse momento. Os ingressos para o clássico e para o duelo contra o Fortaleza devem esgotar rapidamente. A expectativa é de que o Mineirão receba públicos superiores a 50 mil pessoas, criando uma atmosfera que pode empurrar o time para vitórias consecutivas. E, convenhamos, não há combustível melhor do que o apoio incondicional da Nação Azul. Nos bastidores, comenta-se que Leonardo Jardim está preparando uma surpresa tática para o clássico. Fontes internas revelam que o treinador testou uma formação inédita, apostando em velocidade pelos lados e uma recomposição mais compacta no meio-campo. A ideia é neutralizar o poder ofensivo do rival e explorar as brechas com ataques rápidos e certeiros. E, com o tempo de treino garantido pela sequência em BH, o plano tem tudo para ser executado com perfeição. O impacto dessa ajuda involuntária da CBF pode se estender além desses 3 jogos. Caso o Cruzeiro conquiste bons resultados nessa fase, o time pode embalar uma sequência positiva que mude completamente o panorama do campeonato. A confiança, tão essencial no futebol, pode retornar com força total, e um Cruzeiro confiante é sempre um adversário temido. O clube tem a chance de transformar essa coincidência de calendário em um divisor de águas. O técnico Leonardo Jardim já deixou claro que o objetivo não é apenas sobreviver à Série A, mas reconstruir a identidade competitiva do Cruzeiro. E essa fase em Belo Horizonte representa o primeiro grande passo dessa reconstrução. O treinador tem o elenco nas mãos, conta com o respaldo da diretoria e agora, com o fator descanso ao seu favor, pode fazer o time render o que se espera desde o início do ano. Tudo se encaixa como se o destino tivesse resolvido dar uma força. Enquanto o Cruzeiro se reorganiza e se fortalece dentro da própria casa, o cenário em outros clubes da Série A é completamente diferente, e até caótico em alguns casos. Diversas equipes enfrentam uma maratona de viagens desgastantes, cruzando o país de norte a sul em intervalos mínimos, com jogadores sobrecarregados e elencos limitados. Times como o Cuiabá, o Bahia e o Vasco têm lidado com logística complicada, deslocamentos longos e pouco tempo de recuperação entre as partidas, o que afeta diretamente o rendimento em campo. Além disso, alguns elencos sofrem com convocações para a data FIFA, perdendo peças fundamentais em momentos cruciais da competição. Essa mistura de fadiga e desfalques cria uma vantagem silenciosa para o Cruzeiro, que, mesmo sem planejar, acabou se posicionando em uma zona de conforto rara neste momento da temporada. Leonardo Jardim, sempre atento aos detalhes, sabe que cada dia de descanso e cada treino bem aproveitado podem valer como um ponto a mais na tabela. É nesse contexto que a diferença entre o Cruzeiro e seus concorrentes diretos começa a se tornar evidente. Enquanto alguns clubes chegam aos jogos com elencos remendados e jogadores exaustos, a Raposa pode escalar sua força máxima, com atletas mais inteiros e taticamente ajustados. Esse tipo de vantagem, muitas vezes subestimada, é o que define quem consegue embalar na reta final do Brasileirão. No futebol de alto nível, pequenas margens fazem toda a diferença, e o Cruzeiro, que vinha lutando para encontrar consistência, agora tem um cenário ideal para isso. Leonardo Jardim poderá testar variações táticas, aprimorar entrosamento e, principalmente, recondicionar fisicamente os jogadores-chave. O que para os rivais é desgaste e correria, para o Cruzeiro se transformou em tranquilidade e foco total. Essa é a diferença entre um time que apenas sobrevive e um que começa a planejar o futuro com inteligência. Por isso, quando se diz que a Raposa tem a faca e o queijo nas mãos, não é força de expressão. O clube vive um momento estratégico e talvez único dentro da temporada. A oportunidade de jogar em Belo Horizonte por um período prolongado, somada à pausa da data FIFA, permite que o Cruzeiro alcance um nível de preparo que muitos adversários simplesmente não conseguirão igualar. Se o elenco souber aproveitar esse intervalo da forma certa, descansando, treinando e ajustando cada detalhe sob o comando de Leonardo Jardim,
o time pode transformar essa sequência em um divisor de águas no campeonato. Enquanto alguns correm atrás do prejuízo, o Cruzeiro tem a chance de construir uma arrancada sólida e inteligente, sustentada em preparo físico, foco e estratégia. E é exatamente nesse tipo de situação que grandes equipes se destacam, transformando uma simples coincidência de calendário em uma virada de temporada memorável para toda a torcida celeste. E para o torcedor, fica a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. A coincidência da CBF, a pausa providencial, o clássico no momento certo e o elenco descansado criam um cenário perfeito para uma reviravolta. Se o Cruzeiro aproveitar essa janela, poderá transformar uma simples sequência de jogos em casa em um marco da temporada. Agora, o que todos querem saber é: o Cruzeiro vai conseguir transformar essa vantagem em resultados concretos? Será que Leonardo Jardim vai usar essa brecha para dar início à arrancada que a torcida tanto espera? Deixe sua opinião nos comentários, diga o que acha dessa sequência em Belo Horizonte e, claro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando tudo sobre o Cruzeiro Esporte Clube de perto, porque o que vem por aí pode marcar um novo capítulo na história da Raposa.